Eu saúdo a todos que entraram nesse vídeo com a santa e maravilhosa paz do Senhor. Eu sou o pastor Naftali e nesse vídeo eu quero estar compartilhando com vocês de mais uma palavra de Deus. Antes de nós estarmos iniciando essa palavra que se encontra em 1 Reis, no capítulo 22, eu queria convidar você a repartir desse pão. Assim como eu estou compartilhando com você aquilo que o Senhor compartilhou comigo, vamos repartir desse pão. Antes de iniciar essa palavra, clica aí embaixo em compartilhar e compartilhe dessa palavra com alguma pessoa que você deseja bem e quer que ela seja edificada por essa palavra. Se você chegou aqui e não é inscrito, se inscreva nesse canal, abençoe a minha vida, abençoe esse canal e se inscreva nele. Deixa um gostei para que esse vídeo seja relevante e alcance mais pessoas para que elas sejam edificadas pela palavra de Deus. Essa palavra a qual vou estar ministrando, eu quero ser um profeta de Deus para a sua vida. Eu quero ser como o profeta Micaías, que fala a verdade para uma geração que precisa acordar. Vamos tratar aqui de um rei que tinha tudo para dar certo, mas que fracassou em sua missão. Um rei muito conhecido e provavelmente você já ouviu falar dele. O tão conhecido rei Acabe. Esse rei que infelizmente tinha um comportamento de menino. Sabe, quando ele não conseguiu seus objetivos, ele ficava dias e dias remoendo aquilo. Queria ouvir somente o que agradava o seu coração e que era dominado pela mulher e fazia as vontades dela e não exercia a sua função como rei em Israel. E que todas as vezes que um profeta se levantava para lhe falar a verdade, para lhe falar que ele não estava agradando ao Senhor com as suas ações, e o rei Acabe, como menino, sempre olhava, interpretava mal e via o profeta como quem queria o mal dele, como quem profetizava o mal dele e nunca enxergava que eram as ações dele que estavam para trazer grande mal sobre a vida dele. Ele não conseguia enxergar, ele não conseguia se arrepender e cair em si. Ele só enxergava que era o povo que queria o mal dele, sabe? Essa geração que nós estamos vivendo hoje. Todo mundo quer o meu mal, mas a gente não enxerga que as nossas ações que trazem o mal para nossas vidas. Vamos se deleitar aqui na palavra de Deus, nessa história maravilhosa, que ela sirva de edificação para as nossas vidas, para cada um que vai estar ouvindo essa palavra. Senhor meu Deus e meu Pai, antes de eu iniciar essa palavra, Senhor meu Deus, vem com graça sobre a vida dos teus filhos, meu Pai, sobre a vida do teu povo, meu Pai, sobre a vida de cada um que vai estar ouvindo essa palavra. Que essa pessoa, Senhor meu Deus, seja edificada, que o Senhor possa falar o coração de cada um, meu Pai, que vai estar ouvindo essa palavra. É isso que eu te peço, Senhor meu Deus, é isso que desejamos, meu Pai, pelo poder do teu próprio Espírito Santo que tem gerado dentro de cada um de nós a sede e a fome pela tua palavra, Senhor meu Deus. Amém, Senhor meu Deus. Amém, Senhor meu Deus. No versículo 1, diz assim. No versículo 1, diz assim. Estiveram quietos 3 anos, não havendo guerra entre a Síria e entre Israel. Sabe, o reino de Israel estava em paz com os seus inimigos. Estava um período de paz, 3 anos que não havia guerra. Versículo 2. Porém, no 3º ano, sucedeu que Josafá, o rei da outra parte, a parte do sul, o rei Josafá, rei de Judá, desceu para o reinado de Israel. É como se aqui no nosso país, no Brasil, algum rei lá do sul viesse aqui para o lado do Nordeste. Sabe, é como se o Brasil fosse dividido em 2 países governados por 2 reis. E o rei Josafá, que era o rei de Judá, o rei da banda do sul, veio para o lado de Israel, o lado do norte, falar com o rei Acabe. Ele desceu para o reino de Israel. No versículo 3, e o rei de Israel disse aos seus servos: não sabeis vós que Ramote Gileade é nossa, e nós estamos quietos sem a tomada das mãos do rei da Síria. Ele está falando, olha, esse período de paz, esses 3 anos de paz, vocês não sabem que Ramote Gileade é nossa, e nós estamos quietos sem tomar das mãos do rei da Síria? E o rei de Judá, estando também lá no reino do norte, perto de Acabe, o rei Josafá, só atiçou mais ele para conquistar Ramote Gileade.
olha o que ele faz, eles fazem uma aliança. Olha o que diz aqui no versículo 4. Então disse a Josafá: irás tu comigo a pelejar por Ramote Gileade? E disse Josafá ao rei de Israel: serei eu como tu és, e o meu povo como é o teu povo, e os meus cavalos como é o meu cavalo. Sabe, agora com a junção do reino do norte, reino de Israel, com o reino do sul, o reino de Judá, com essas forças unidas, agora nada impediria de Acabe conquistar o seu desejo. Mas como nós podemos observar aqui na palavra de Deus, irmãos, Josafá era diferente de Acabe. Josafá era prudente. Olha o que Josafá ele pede por 2 vezes. Disse mais Josafá ao rei de Israel. Olha o que ele diz para Acabe: consulta, porém, primeiro hoje a palavra do Senhor. Ele dizendo: olha, para que nós possamos fazer isso que você me pede, isso que você deseja, vamos consultar primeiro a palavra de Deus. Olha como um rei prudente, como uma pessoa prudente, ela se comporta diante de almejos, de desejos. Vamos ver primeiro se é da vontade de Deus, se é do agrado de Deus, se nós temos a aprovação do Senhor. Então o rei de Israel, quer dizer, o que Acabe fez? Juntou os profetas, até 400 homens, e disse: irei eu a pelejar contra Ramote Gileade ou deixarei de ir? Ele está dizendo, nós devemos ir ou não devemos ir? E eles disseram, o que esses 400 profetas falaram? Eita, irmãos, é muito profeta. Eita, irmãos, é muito homem de Deus. 400 homens. Esses 400 homens, eles disseram, sobe, porque o Senhor as entregou nas mãos do rei. Que notícia maravilhosa! Quem não gostaria de receber uma notícia dessa? Sobe, vai, porque o Senhor entregou em tuas mãos. Que palavra maravilhosa! Não é isso, irmãos? Profetas. Quem são esses profetas? Provavelmente esses 400 profetas de Acabe sejam aqueles profetas que viviam escondidos. Quando quem dominava o reinado de Acabe era aqueles 450 profetas de Baal, que depois deles serem confrontados pelo profeta Elias, eles foram mortos, porque eram falsos profetas, porque mentiram. E agora provavelmente esses profetas de Deus, eles aparecem e eles dão essa boa notícia, todos eles de uma vez, sabe? Nenhum contra o outro, todos em uma só voz: vai dar certo, porque o Senhor entrega em tuas mãos. Mas o rei de Judá, como um rei que ainda não está convencido, talvez, eu não sei, mas talvez ele conheça que existe outros profetas de respeito sobre aquela região. Ele diz assim, será que não existe ainda mais outro profeta do Senhor, a qual nós possamos consultar? O que eu aprendo diante dessa palavra, irmãos, com o rei Josafá, é que ele demonstra ser um rei prudente. Por mais que todos estejam agindo dessa forma, todos estejam falando dessa forma, todos estejam aprovando isso, vamos consultar profundamente para ver se é a vontade de Deus, tirar todas as probabilidades, vamos apurar a fundo se realmente isso tem a aprovação de Deus. Amém, irmãos? Ele não foi pela maioria, mas ele disse, ainda existe algum ao qual possamos consultar? Então o rei Acabe disse a Josafá, ainda há um homem por quem podemos consultar o Senhor, mas existe um porém, porque aquele homem não estava lá. Existe um porém, porque esse profeta não está aqui no nosso meio. Qual é esse porém? Eu o aborreço. Eu o aborreço. As minhas ações ele reprova. Ouvindo o rei Acabe falar isso, nós vemos a perspectiva de um olhar de uma pessoa que não enxerga as suas próprias falhas. Sabe, ele disse assim, porque nunca profetiza de mim bem, só mal. Aqui, irmãos, nós vemos uma pessoa que não se enxerga, não se conhece. Uma pessoa que está caminhando de mal a pior. Sabe, ele acha que o fato de alguém falar, olha, você está fazendo algo errado, olha o que você faz não é aprovado por Deus.
A pessoa olha e não vê a palavra de Deus, mas vê a pessoa que está falando como quem deseja o mal dela. Sabe, irmãos, e quantas pessoas existem dessa forma? Que quando você vai corrigir, a pessoa olha, não vive dessa forma porque Deus reprova quem anda dessa forma. Irmão, não faça isso. Você é uma bênção de Deus. Deus ele tem grandes planos para você. Fulano quer o meu mal. Fulano não aprova. Fulano não gosta de mim. Ela não se enxerga as suas falhas. E pessoas assim precisam enxergar. Precisam que as escamas caiam dos olhos para entender que o que se é falado é o que se é praticado. Sabe, o que estão falando não é mal de você, estão falando a verdade sobre você. Acabe não enxergava que o que se era falado das ações dele realmente era o que ele praticava. As ações dele aborrecia não somente a esse profeta chamado Micaias, mas aborrecia também a Deus. Era reprovado diante de Deus. Então disse o rei Josafá: não fale, rei, dessa forma. E o rei Acabe, ele pede um dos seus eunucos que vá chamar o profeta, que diga diante deles o que o Senhor tinha a falar. E olha o que estava acontecendo ali no reino de Israel. O rei de Israel e o rei de Judá estavam assentados cada um no seu trono, vestidos de vestes reais, na praça, à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam na sua presença. Aqui, irmãos, nós vimos um grande perigo, sabe? 400 homens somente concordando com os desejos de um coração de um homem. Um homem que cada vez mais se transforma em um menino imaturo. Sabe? 400 homens concordando. Sabe, irmãos? Cuidado com a bajulação. Cuidado com aqueles profetas que só falam o que você quer ouvir. Sabe, essa geração ela tem coceira no ouvido, essa geração é parecida um pouco com Acabe. Essa geração a gente podemos chamar a geração de Acabe, que tem coceira no ouvido para ouvir somente o que agrada. E ali no meio daqueles profetas, um chamado Zedequias, faz um chifre de ferro, levanta para cima e diz: com esse chifre vocês vão ferir os sírios. E ali havia somente uma voz, todos estavam de concordância. Prediziam coisas boas para o coração do rei: vai dar certo, vamos conquistar, Deus entregou em tuas mãos, somente notícias boas. Sabe, irmãos, às vezes muito elogio faz a gente se despreparar. A palavra de Deus sempre diz: vigia, busca, se prostre diante do Senhor, confie no Senhor, se revista da presença de Deus. Mas os bajuladores não dizem: você está pronto, vai ser fácil, Deus já te entregou. E a pessoa se prostra, a pessoa se entrega: você vai ser grande, Deus vai te entregar uma bênção e você não faz mais nada. Sabe, os bajuladores, eles destroem as pessoas. O que eu queria que vocês entendessem também diante dessa palavra, irmãos, é que os falsos profetas, eles estão no meio do povo de Deus. Os falsos profetas estão no meio de nós. Obviamente, o que se entende que se é falso é porque se parece com o verdadeiro. O falso profeta, ele não está ali andando com um chifre de roupa preta em um lugar terrível, em um lugar feio, uma seita, não. Esses aí já são claramente declarados contra o Senhor. Mas se é falso, é porque ele diz: eu sirvo o Senhor, eu sou servo de Deus. Assim diz o Senhor. Cuidado, os falsos profetas. Aqui a palavra de Deus nos mostra claramente que os falsos profetas eram a maioria. Irmãos, quando nós ligamos o nosso celular, o que acontece hoje? No TikTok, no Instagram, no Facebook, no YouTube, vem um pastorzinho correndo: espera aí, Deus ele tem um milagre para você. Se você estiver enfrentando um problema, não se preocupe, você vai passar sobre as águas, você vai passar sobre o fogo, Deus ele vai lhe proteger, Deus vai fazer isso por você, Você fica sentado no trono como esses reis. A Bíblia diz que eles estavam sentados com as suas vestes, no seu conforto. E muitas pessoas estão dessa forma. Elas não querem renunciar nada pelo Senhor. Elas não querem se desfazer, elas não querem se arrepender, elas não se enxergam, mas pelo contrário, elas estão sentadas, prostradas, esperando algo somente de Deus. O que Deus ele tem para mim? Deus ele está aprovando o que eu estou querendo, o que eu estou desejando, e não estão nem aí porque é a vontade de Deus, o que é que realmente Deus está falando.
com seus ouvidos amaciados com essas boas notícias da internet que não confrontam o pecado. Sabe, você não pode chegar diante desse mundo de pecado dizendo que Jesus te ama, Jesus está aprovando, Jesus está encaminhando tudo está dando certo. O Senhor, Ele não veio para isso, Ele veio para nos convencer da vida que nós tínhamos e que nós precisamos se arrepender dos nossos pecados e que somente através do amor dEle manifestado em seu Filho nós seremos salvos, tomando a nossa cruz, renunciando quem nós somos e seguindo a Cristo. A pregação que nós temos visto hoje, que diz assim diz o Senhor, não tem nada a ver com o contexto que nós estamos vivendo. Acabe vivia uma vida real. O que encaminhava a ele discursos ruins. Olha, se arrependa. Olha o que você faz. Olha, sabe por que Micaias falava sempre a ele notícias ruins? É por causa da vida que ele vivia. Era por causa das ações que ele praticava para que ele se arrependesse. Mas Acabe nunca se arrependia. Então a notícia nunca poderia mudar. Era sempre o Senhor está te dizendo, se arrepende, muda. Mas o que nós vimos? Essa geração não tem mudado. Uma geração cada vez mais pior, mais mimada, mais Acabe. E o que tem acontecido? A maioria das pessoas que tem pregado tem sido boas notícias. O Senhor está te ajudando, o Senhor Ele te ama, o Senhor Ele te quer, você é filho de Deus. São falsos profetas. Esses 400 homens estavam vivendo diante da aprovação do rei. Sabe, vamos adorar Ele e Ele nos beneficia, Ele nos abençoa. Eles não estavam nem aí para as bênçãos de Deus. E o que tem acontecido? Esses homens têm atraído multidões. Eles têm ganhado milhares de curtidas, de seguidores, porque eles têm dado a notícia que esse mundo quer. Mas olha o versículo 3. E o mensageiro que foi chamar Micaias falou-lhe dizendo, vês aqui que as palavras dos profetas a uma voz, predizendo coisas boas ao rei. Seja, pois, as tuas palavras como a palavra deles. Fala bem. Olha o que esses mensageiros eles já vêm falando. Eles querem induzir a ele a se comportar como os outros, a falar como os outros. Eles não estavam nem um pouco preocupados no que realmente Deus estava falando. E essa geração está dessa forma. Eles não querem saber o que é que Deus fala em sua palavra. Eles estão atentos ao que esses homens estão falando. Notícias boas, notícias amáveis, mas que não livram do juízo vindouro que está por vir. Porém, Micaias disse, vive o Senhor, o meu Deus, Ele está vivo, que o que o Senhor me disser, isso eu farei. Amém? Isso eu falarei. O rei Acabe pergunta, olha, nós iremos pelejar contra Ramote e Gileade, ou nós ficaremos? Ele disse, vai. O Senhor Ele vai entregar em tuas mãos. Acredito que ele falou em um tom sarcástico, porque imediatamente o rei percebe, ele diz, até quando você vai mentir para mim? Até quando você não vai me falar a verdade? Sabe, irmãos, que dá para brincar com essas coisas. É uma palhaçada, irmãos, você colocar uma palavra de bênção de Deus em um lugar de desobediência. O rei Acabe não tinha um coração voltado para Deus. Como Deus iria lutar na frente dele? Como Deus irá na frente dessa geração, se essa geração anda desobedecendo a Deus, se nós não se submetermos à palavra de Deus, se nós não se arrependermos e não mudarmos, irmãos? É cômico, é uma piada nós acreditarmos que Deus Ele está conosco quando as nossas ações são reprovadas diante da vontade de Deus. Sabe, é o que nós vemos hoje, irmãos, esses profetas dizendo todas essas palavras de bênção, sem contextualizar, sem pregar a palavra por inteiro, por completo. Como essa geração vai mudar? É cômico nós abrimos as redes sociais hoje e vemos tantos profetas que se dizem de Deus, profetizando tanta tolice para uma geração rebelde e desobediente a Deus, que não pregam arrependimento, não pregam a mudança, uma nova vida. Essa é a transformação. O Senhor enviou o seu Filho para nos salvar da vida que nós vivíamos. Como pregar uma bênção que tira essa transformação de nossas vidas? Então, quando o rei confronta, fala a verdade, o profeta fala a verdade. Irmãos, quando você busca pela verdade, você vai encontrar a verdade. Mas se você é uma pessoa que só busca pela mentira, onde confronta mudança na sua vida, você passa o vídeo, você passa o dedo e já vai atrás de uma pregação que lhe agrade. Se você busca pela mentira, você vai ouvir profecias tolas. Mas se você busca pela verdade, como o profeta disse, não, fale a verdade,
Não me esconda a verdade, não fale para mim mentira. Até quando você vai mentir para mim? Então ele disse: vi toda Israel dispersa pelos montes. É isso que eu vi, como ovelhas que não têm um pastor. É dessa forma que vocês estão. E disse o Senhor: estes não têm o Senhor. Torne cada um em paz para a sua casa. Ele estava dizendo: olha, vocês não têm a aprovação de Deus. Deus, ele não entregou nada nas mãos de vocês. Vocês querem a verdade? Vocês querem a verdade? Deus, ele não entrega nada nas mãos de desobedientes, de pessoas que vivem pela vontade dos seus corações. Então, novamente, o rei Acabe, como alguém que não se enxerga, ele disse: viu como ele só me fala o mal? Ele não enxerga a verdade. Ele não busca pela verdade. Ele estava esperando uma resposta. Mas quando não vem algo que o seu coração aprova, ele rejeita. É assim que essa geração está, conforme o coração de Acabe. Quando escutam a palavra de Deus, quando escutam uma pregação que confrontam as vontades e os desejos do seu coração, ela rejeita. Não, isso aí não é de Deus, porque a palavra de Deus para essas pessoas não provém do céu, sabe? Provém do coração delas. Se isso que a pessoa está me falando está batendo com o que eu desejo no meu coração, então é a palavra de Deus. Essa geração está dessa forma. Os meus gostos, o pastor não pode confrontar. Ele tem que falar coisas que não confronte o meu eu. Irmãos, olhando para o fracasso da história de Acabe, nós vemos como ele tinha tudo para dar certo, sabe? Todo grande rei tinha profetas enviados pelo Senhor para corrigir os seus erros. Você vê que quando Davi errou, o profeta chega para ele e aponta o erro dele. Ele não vê o profeta como quem quer o mal dele, mas como quem está mostrando, abrindo os olhos de Davi sobre os erros que Davi estava cometendo. E Davi, pelo contrário de Acabe, como um homem segundo o coração de Deus, ele se arrependia e mudava as suas ações. É por isso que o grande rei Davi, mesmo diante de suas falhas, é lembrado como um grande rei, porque ele ouvia os profetas de Deus. E Acabe tinha um dos maiores profetas do seu lado, o profeta Elias. Sabe, se ele fizesse amizade com Elias e não visse o profeta como um inimigo dele, Acabe provavelmente seria um dos maiores reis de toda a história de Israel. Mas como um tolo que não enxerga as oportunidades que Deus lhe dá, Acabe fracassa como um dos piores reis de Israel. Irmãos, aqui é uma das partes mais fortes da palavra de Deus e que reflete aos tempos que nós estamos vivendo. Olha o que a palavra de Deus diz no versículo 19 a seguir. Ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado sobre um trono. Ele está dizendo, é o Senhor que está sobre um trono, não é vocês. E todo o exército de Deus estava junto dele. Ele está dizendo, olha, Deus estava sobre um trono. Eu vi ele sobre um trono. E todo o exército de Deus estava à sua direita e à sua esquerda. Quem estava lá? O exército de Deus. E disse o Senhor, quem induzirá a Acabe a que suba e caia em Ramote Gileade? O Senhor estava dizendo, olha, as ações de Acabe são reprovadas, chega. Quem induzirá? Quem é que vai fazer? Quem é que vai trabalhar para mim? Para que Acabe caia, para que ele vá para essa guerra e lá ele caia. E um dizia esta maneira e outro dizia de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse, eu o induzirei. E o Senhor lhe disse, com o quê? E disse ele, eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de quem? De todos os profetas. Um que saiu do meio da onde? Do exército de Deus. Ele disse, eu serei na boca de todos os profetas, de todos aqueles que não têm aliança contigo, Senhor. Eu serei mentira na boca deles. E o Senhor disse, tu os induzirás e ainda prevalecerá. O profeta Micaías estava dizendo claramente diante do rei, olha, todos esses profetas estão mentindo, eles estão falando falsa profecia, dizendo, diz assim, diz o Senhor, porque o Senhor os induziu. Diz, porque o Senhor enviou um espírito de mentira para que eles falassem contra ti. Assim também está acontecendo com essa geração e com a geração futura.
Olha o que está escrito no livro de 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 11. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam na mentira. Essa geração que foge da verdade, que tampa os seus ouvidos para a palavra de Deus. A palavra de Deus está dizendo, Deus lhes enviará uma operação, algo cirúrgico, para que creiam na mentira. Vocês não querem o engano, vocês tampam os ouvidos de vocês para a verdade. Então Deus diz, eu vou deixar operar, eu vou deixar acontecer a operação do erro, para que vocês creiam nisso. É isso que vocês querem, então é isso que vocês vão ter. O rei Acabe como quem mais uma vez se rebela e não escuta a oportunidade que Deus ele está lhe dando. Pega o profeta e manda prendê-lo. Manda lhe dar o pão da amargura e água amarga até que ele venha. Mas o profeta disse, você não virá. Micaías estava falando diante do rei, você não virá, rei. Mas o rei como quem não dá crédito, quem como quer viver no engano, sabe? O rei Acabe como quem só ouve o seu coração. Ele não ouviu os conselhos de Deus, não ouviu o profeta de Deus e foi. Mas ele foi como quem quer enganar o Senhor, como quem quer barganhar, sabe? Ele se disfarçou, ele tirou as suas vestes reais, ele tirou a sua roupa de rei e se vestiu como um soldado qualquer, para se disfarçar diante dos outros, mas não deixou de ir atrás dos seus sonhos pessoais, que estavam contra a vontade de Deus. E um guerreiro da Síria atira uma flecha, e essa flecha cai justamente em quem? Entre a fivela e a couraça. Entre essa brecha, cai e fere o rei Acabe. Quem anda, irmãos, em desobediência, o mal lhe alcança. Essa pessoa anda debaixo de uma maldição. O mal lhe está à porta. No meio desse espaço, sabe quantas pessoas estão dessa forma? Sabe, você procura talvez agradar a Deus, você se reveste, mas você deixa brechas. E é nesses espaços que o inimigo tem encontrado brechas para destruir vidas, para atacar muitas pessoas que têm vacilado, que não têm vigiado no seu caminho. E Acabe, quando está ferido, ele pede que aqueles homens levem ele numa carruagem rápida. Mas os exércitos não deixam. E eles ficam aguardando horas e horas e horas, até que o rei Acabe morre. Ele é enterrado em Samaria. E quando vão lavar aquele carro no tanque de Samaria, todo o sangue do rei Acabe, aquele sangue que ele considerava real, o sangue dele é despejado ali sobre o chão. E os cachorros lambem o sangue do rei Acabe. Sabe, aqui se cumpre uma profecia que estava sobre a vida dele. Existe uma profecia também sobre todos aqueles que vivem debaixo da desobediência, todos aqueles que não ouvem a palavra de Deus. E o fim dos filhos da desobediência não é bom segundo a palavra de Deus. Irmãos, hoje você tem a oportunidade de mudar a trajetória do seu futuro. O Senhor ele tem algo preparado, maravilhoso para as nossas vidas. Basta nós se submetermos e não tomarmos as decisões tolas como o rei Acabe. Creia no Senhor, creia na palavra de Deus, tome a decisão certa. É essa a palavra que eu tinha para você. Amém. Eu sou da cidade de Quixadá, Ceará. Se essa palavra de Deus foi bênção para a sua vida, deixe aí nos comentários para me saber de que cidade você recebeu essa palavra e as bênçãos pastorais. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo e o amor de Deus seja sobre cada um de nós e nós te bendizemos, Senhor. Amém, amém e amém. Até o próximo vídeo. O Senhor vos abençoe.